Vamos fazer uma oração. Santo Deus, Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, pela manhã que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo que o irmão Branda já falou para nós, o teu profeta. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de chegar neste local e te adorar e agradecer o teu nome e ouvir a tua palavra, que é discorrida com veracidade, ó Deus. Muito obrigado pela autoridade que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela condição que o Senhor tem nos dado. Já até temos ouvidos e corações para recebermos essa palavra. Onde nesta manhã tem muitos aí, Senhor, que estão buscando mentiras, que estão buscando condições de te até mesmo de te moldar, conforme o gosto e a vontade dele. Mas nós não, nós queremos receber a plenitude da tua palavra. Nós queremos receber a plenitude de tudo que o Senhor tem deixado para nós. Doa ela onde doer, mas nós temos uma decisão de estarmos ao teu lado, de carregarmos este vitupério. Ó Deus, não permite que nós, no meio dessa jornada, nós vamos nos desgarremos da fé, deixamos ela de lado. Queremos chegar no final dessa carreira e dizer: eu terminei a carreira, mas eu guardei a fé. Ajuda-nos, Senhor, a guardar a fé todos os dias, a levantarmos pela manhã e guardar a fé. Oh Deus, a prosseguirmos o dia a guardar a fé. Aleluia! Ó Deus, e mostrarmos o tamanho da nossa fé, e mostrarmos o tamanho do nosso Deus, e te engrandecer, e te adorar, e te buscar. Mais e mais. Ó Deus, ajuda-nos a termos essa condição, a termos essa autoridade, a termos essa essência, o Senhor dentro de nós, o Senhor através de nós. O Senhor dos nossos poros, o Senhor do nosso andar, o Senhor do nosso falar. Ajuda-nos a consagrarmos mais, a jejuarmos mais. Ajuda-nos a viver mais contigo, ó Deus, na tua presença, te adorando. Ó Pai, e se falharmos, que o Senhor, ó Deus, possa ser misericordioso para conosco, a nós, que estamos passivos do pecado. Estamos passivos a errarmos, mas contigo nós somos mais do que vitoriosos, nós somos mais do que vencedores, nós somos, Senhor, implacáveis. Contigo é diferente, não tem gigante. O gigante para nós se torna incircunciso, as coisas impossíveis tornam possíveis, porque nada ficará diante de nós se nós tivermos um Senhor ao nosso lado. Até o vale da sombra da morte nós passaremos cantando tranquilo, porque o Senhor está conosco. Embora, Senhor, a tua vara e teu cajado nos consola, mas nós gostamos de ser consolados por ti. O nosso coração, a nossa alma almeja por ti, anseia pela tua palavra, anseia pelos teus querer, pelo teu projeto na nossa vida, ó Deus. Que se esteja revelado em nós todos os dias, Pai. Ajuda-nos a te compreender, porque o Senhor já nos compreendeu. Ajuda-nos a compreender o teu querer, porque o Senhor compreendeu a nossa condição de míseros pecadores. O Senhor se compadeceu por nós e até mesmo se fez homem, se humilhou a tal ponto de morte e morte de cruz, se doou a tal ponto que nenhum homem poderia chegar. Mas o Senhor se doou a isso, o Senhor se humilhou a isso, se fez menor do que os anjos na condição de homem, como diz Hebreus. Oh Deus, nós somos gratos a Ti por essa atitude que o Senhor teve. Desceste do teu trono de glória, rodeado de majestade, para estar aqui na terra e ser cuspido no rosto, e sofrer tudo que sofreu aqui por nós. Pai Santo, ajuda-nos a permanecer na Tua presença. Ouve o nosso clamor esta manhã.
Que o Senhor ainda possa nos dar mais de Ti, porque nós queremos, Deus. Em nome do Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos cantar o hino 245. Pois perto de Jesus procuro eu sempre chegar, mais belo que o ouro, do nada te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vem me perturbar, o bálsamo ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar qual meio é Jesus, mas face a face do teu lar eu te verei, Jesus. Eu digo aqui que nós temos o dia todo para nós adorarmos. E esse não é cantar também nesse tipo. Olha só. Então, é o hino que é bom. Não posso Explicar quão meio é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Águas vem me perturbar, o bálsamo ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar qual meigo é Jesus, mas face a face do teu lar eu te verei, Jesus. Até em Goiânia, se você observar, é assim. O músico chega e tim, 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 faz o dirigente canta. Por dia sem medo. Aí ele. O tom, o ritmo vai aí. Mas o tom e o ritmo de Deus aí sempre. Aleluia. Entendeu? Aí vamos Amém. à adoração.
chega lá, não quer nem saber, ele está tocando. Ele dirigente canta que consagrou, Amém. Aleluia. jejuou. Você pega por aí. Aí, vamos cantar o hino. Não posso explicar quão amigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Fica a sintonia, a sintonia. E olha que coisa, não posso explicar quão meigo é Jesus, mas um dia, eu face a face, nós vamos ter a eternidade toda. A palavra diz que nós vamos ter a eternidade toda para conhecê-lo. Vai ser meio impossível. Mas eu acho que Deus vai nos dar a mesma plenitude dele. Sabe aquela mesma plenitude que ele é? Eu vou te colocar nessa mesmo patamar, nesse mesmo nível. Porque ele colocou o anjo no mesmo nível dele. Colocou Lúcifer. Lúcifer se achou tão poderoso. Diz, eu vou fazer um reino melhor. Ele também colocou Gabriel, e Gabriel se mantém na mesma posição. Então, que dirá de uma noiva casada, eleita, que ele provou por anos, que para nós parece anos. Aí ele lá, isso aí é. Você vê se já passou de 7 dias dele. Então, 155. Troca o microfone assim, fala comigo. Assim. De frente. O microfone, bota de frente. Bota um pouquinho assim. Fala com o povo. Amém. Vamos cantar o hino 155. Amém. O número da harpa é 225. Então nós vamos usar, colega. Isso é só uma baliza para alguém que vem de fora. Todos nós temos errado. Não é necessário você repetir isso. Estamos em uma escola. Aí o que eu vejo, que o professor vê que está desalinhado, ele alinha. Na batalha. Amém. Aleluia. Na batalha com bem de manhã, embora o céu sereno pareça o dia calmo anunciar. 182. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai e orar ao meio-dia, quando os sons da terra abafam a
Pode o mortal ao céu chegar, vem de manhã e sem cessar vigiar, se orar. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. É hora de se preparar e ao Senhor buscar em constante oração. É hora de unir as forças, porque Deus opera onde há união. É hora de esquecer a guerra e pensar na terra faminta de Deus. Oh, vamos hoje sem demora, porque já estamos na última hora. É hora de estender as mãos em busca dos irmãos que estão espalhados. É hora de reconhecer que Deus vai requerer de quem está parado. É hora de sair em campo e ver o mundo em pranto, no abismo escuro. Por que não começar agora, já que estamos na última hora? Por que não começar agora, já que estamos na última hora? Aleluia. Senhor Jesus Cristo, que privilégio nós estarmos na tua presença. Que privilégio, Pai, termos dormido e acordado para que hoje nós estivéssemos aqui para te adorar em espírito e verdade e dizer que só o Senhor pode nos suportar os nossos erros, pensamentos, Pai, palavras, sentimentos, Pai querido. Aleluia. Mas nós estamos aqui, Pai, na nossa posição de perdão. Perdão, Senhor, pelo que por tudo que fazemos. Mas agradecer porque o Senhor nos escolheu, sabendo que nós poderíamos, Pai, contar contigo, Pai, para que o que nós estamos fazendo na terra, Pai, sendo testemunho teu, Pai, mesmo assim, fraquinho, mas nós queremos estar, Pai querido Deus, Pai, voltado para ti e dizer, ajuda-nos, Pai, perdoa-nos, Pai, mas nós queremos, Pai, ser os teus testemunhos nesta terra, Pai, ajuda-nos, Senhor Jesus Cristo, levar a tua palavra, não importa se seja com um abraço, um olhar, um copo d'água, Jesus Cristo Todo-Poderoso, nós queremos te honrar, te exaltar e dizer que sem o Senhor nós não somos nada e não podemos ser nada, Jesus Cristo. Toma em teus braços, Pai. Segura nossa mão, Pai. Ajuda-nos, Pai querido, a prosseguir aquilo que o Senhor quer que façamos na terra, Jesus Cristo. Não deixa nos te envergonhar. Não deixa nos Jesus. Então ajuda-nos, Pai, a ter discernimento, a ter autoridade, a ter amor por todos, Pai, Pai, como criatura viva, Pai querido, porque somos nós, Senhor Jesus Cristo, se o Senhor tirar o teu amor, Jesus Cristo de nós, Jesus Cristo Todo-Poderoso. Obrigada pelo aquele dia no Calvário, Jesus Cristo. Ser conosco, Pai querido, todo este culto, Senhor, que nós estamos fazendo para Ti. Recebe todo o louvor, toda a honra, toda a glória, Jesus Cristo. Tu, o pregador em tuas mãos, recebe cena. E o Senhor, Pai, tome, Pai, a primazia. Tome conta dos outros cultos que estão sendo por aí. Que seja exclusivamente para Ti e não para o homem, Senhor Todo-Poderoso. Que assim seja, obrigada por tudo, Pai. Amém. Senhor, amém. Vamos fazer a oração. Vamos dar.
Vamos fazer a oração pelos enfermos. E logo após nós fazemos a nossa parte. Então, vamos dar faça a oração pelos enfermos. Santo Deus de misericórdia, agora, meu Pai, nesta hora, já louvamos, já ouvimos o Senhor já tratou conosco nesta manhã, mas agora nós pedimos, meu Pai, em favor das coisas que se aproximam, muitas vezes nós falhamos e o inimigo enxerga algumas coisas, então nós pedimos recorrendo o Senhor, porque só o Senhor pode nos ajudar, porque o Senhor, a autoridade foi dada nos céus e na terra, para que nós usamos o nome do Senhor Jesus, e tudo que é negativo e indesejado não pode nos acompanhar e nem aproximar, Pai. Por isso nós declaramos a nossa vitória, a cura, a libertação para aquele que busca a liberdade na vida espiritual, material, porque sem o material, este material está testificando que existe o espiritual. Por isso nos ajuda nesta manhã, meu Pai, que nós seja fazendo a coisa reta e correta para o Senhor que fez e criou nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos a nossa vitória, porque o Senhor venceu e nós venceremos também. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. A nossa escritura, ela está em Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24. Aí você procura Gênesis, deixa marcado capítulo 24. Nós vamos já ler ela. Nós vamos já ler ela. E nós, engraçado, sexta-feira, nós tivemos um grande problema com o microfone, né? Parece que hoje está estabilizado. Eu acredito que as interferências de internet, essas coisas, eles trabalham na mesma onda. Os mesmos trabalham nas mesmas dimensões, né, que o irmão Brano fala. E frequências, tudo, e acaba dificultando. Vamos ofertar a casa do Senhor. E logo após nós cantaremos somente crer. E vamos passar ao estudo da palavra. Aqui no nosso culto, tivemos um preâmbulo antes do culto e agora durante o culto. Amém? Graças a Deus. Mas grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó Pai, venha cantando, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Amém? Gênesis capítulo 24, o verso é 46. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer.
E ela se apressou e baixou seu cântaro sobre si e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Mical. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre a sua mão. E inclinando-me adorei ao Senhor e disse ao Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão de meu Senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu Senhor, fazei-me saber, e se não, também me fazeis saber, para que eu olhe a mão direita ou a esquerda. Então respondeu Labão e Betuel e disseram: Do Senhor procedeu esse negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai-te, seja a mulher do filho do teu Senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, e tirou o servo vaso de prata e vaso de ouro, vaso de prata e vaso de ouro, que veste deu a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e disse: Deixai-me ir a meu Senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irás. E porém disse: Não me detenhas, porque o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte ao meu Senhor. E disseram: Chamemos a donzela e perguntemos. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com esse varão? E ela respondeu: Irei. Então disseram Rebeca a sua irmã e sua ama. Então despediram Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões, e abençoaram e disseram-lhe a nossa irmã: Ó nossa, seja tu milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com suas moças sobre os camelos, e seguiram o varão, e tomou aquele servo Rebeca, partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saía a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaque. Oh Deus! E viu Isaque e lançou-se do camelo e disse ao servo: Quem é aquele varão que vem do campo ao seu encontro? E o servo disse: Esse é meu Senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-lhe para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca e foi
Rebeca aí foi mulher e amou. Assim Isaac foi consolado depois de morte da sua mãe. Estejamos aptos a entender certas coisas. Rebeca se posicionou como noiva. E é o nosso dever fazê-lo também. Se posicionar como noiva. Isaac nos ensina pelo outro lado da adoração, oração, dedicação. Ela não encontrou Isaac em festas, não encontrou Isaac nem em casa. Estava lá no rumo do poço, talvez já teria carregado uma água, servido a casa. Depois ele foi a orar sobre a tarde. Durante a manhã ele trabalhou. Durante o dia ele trabalhou. É o seu dever para comigo mesmo. Seu dever para com Deus. A Brana fala isso. Nossos deveres para conosco, consigo mesmo. E o dever para com Deus. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Queremos que o natural, esse natural, escrito em letras, seja na nossa vida tipificando o espiritual da Tua noiva. Queremos ter isso velado dentro de nós, Pai. Essa Escritura fala diretamente a nós e aos nossos corações. Que haja um despertamento. Que haja, Senhor, motivos esta manhã para sermos homens, mulheres, crianças, jovens diferentes, mudados pelo Senhor, para o Senhor. Ó Deus, ajude-nos a permanecermos, a não desviarmos no caminho. Ajuda-nos, Senhor, a prosseguir dessa forma, desta maneira. Noiva eleita, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Nos posicionarmos por Ti, Cristo. Nos posicionarmos por Cristo, mantermos a posição, não nos desviarmos do caminho, como disse o irmão Brana, não saia da fila, fique na fila. Ó Deus, ajuda-nos a permanecermos na fila, a não buscarmos, a não entrarmos pelo caminho da direita, da esquerda. O Senhor mesmo disse a Josué: não te desvia, Josué, e eu serei contigo. E eu creio nessas promessas para hoje. Se nós permanecermos meditando na lei de dia e de noite, nas leis que foram ditas para nós e deixadas, a carne é muita, mas o Senhor é conosco para nos ajudar a prevalecer, a permanecer. Ó Deus, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentar-nos. E parece que nós continuamos voltando, assim, de certa forma, atrás na mensagem. E tem muita coisa boa, assim. Eu acredito que todos nós já fomos abençoados com aquele primeiro parágrafo que foi lido. Amém. E eu vou voltar só um pouquinho aqui. Nós estamos aqui Nós estamos no 58. Mas para prosseguir eu quero voltar aqui no 46 que diz: agora
o natural é um tipo do espiritual. Então a escolha de uma noiva no natural é o tipo da escolha de uma noiva no espiritual. As escolhas que você faz aqui, ela tipifica o espiritual. Como está o teu espiritual? O que você almeja? Depois ele vem e diz: se um homem escolhe uma mulher dessas riquentas, ele sabe mais ou menos o que ele quer, e isso diz muito sobre ele. E ele diz aqui no 62, opa, posso passar para cá não. Primeiro aqui. Diz assim: assim você tem de fazer a escolha certa. 57. Assim você tem de fazer a escolha certa. Ele termina com essa frase. Ele não é uma pergunta, não é uma exclamação, é um ponto final. Então assim você tem de fazer a escolha certa. Ponto. Não tem um meio termo nisso aí. Não, você tem de fazer a escolha certa. Passa a ser obrigatório. O Brana disse para Bíblia pouco. Bíblia, porque nós não temos aqui, eu nem sei se é impressa essa mensagem. Bíblia conta a história da vida dele também. E tinha mensagem. Qual é o nome da não é mensagem, é um livro, né? Qual é esqueço. E Billy conta a história, como algumas coisas que aconteceu. Billy conta. E ele disse: papai disse para mim, o caminho do prevaricador, o caminho do transgressor é duro, e eu não atentei para aquilo. E nessa mesma mensagem também ele diz: você, Billy, não tem o direito de errar. E ele coloca isso aqui bem conciso assim. Assim você tem que fazer a escolha certa, e ponto. Você é conhecedor. Quando você não conhece, tudo bem. Pega, tem a mensagem, casamento e divórcio aí para mim. Quando você não conhece, tudo bem. Mas conhecendo, aí é um assunto finalizado. Ou então você passa a ser um transgressor. Você passa a ser um prevaricador que você conhece. Ao mesmo não conhecer o caminho, aquilo que está ali para Caponema, e inventar de ir por outro caminho. Aqui acolá, eu tenho essas vontades de vir ali por Peixe Boi na ponte. Aí tem um pontilhão, a minha esposa, eu falo: eu vou aqui por Peixe Boi. Aí, você vai passar aquela ponte, eu não sei se sustenta o carro. Outro dia ela falou um negócio, mas eu entendi mais ou menos assim: você sabe nadar, o carro não sabe. E pronto, foi o suficiente para mim vir pelo caminho certo. Mas a gente quer dar uma escorregada por outros caminhos. Até tem caminho, mas não é o correto. A porta lá existe, mas aí saiba, você não é noiva. Você pode estar entrando pela janela e é ladrão. Porque os convidados entram pela porta. Aí pode até chegar lá e acontecer que nem aconteceu a história mesmo. O indivíduo entrou, mas estava lá sem vestes nupciais, sem vestes de casamento. Olha a veste de casamento. Olha a palavra, olha a mensagem. São vestes de casamento.
A palavra vou considerar como vestido. E a mensagem é o véu da noiva. É ela que não permite que você saia dos limites. O véu, ele é para proteger aquilo. Para você não tem que enxergar muita coisa, não. Quando você coloca o véu, você não enxerga muito além, não. Você se enxerga muito pouco, assim, o noivo, assim. Bem mais o noivo. Então o véu, ele está aqui para isso. Para que você enxergue o noivo. Olha o véu aqui, ó. A palavra. Novamente, o tipo de mulher que o homem escolhe reflete na sua ambição, no seu caráter. Se o homem escolhe a mulher errada, isso reflete o seu caráter. E se a mulher decide pelo homem errado, isso também reflete o caráter. Quando se trata disso aqui, pelo menos no tempo e no âmbito que estamos vivendo, isso é generalizado. Até porque antigamente, antes, muitas das vezes a mulher nem escolhia, né? Eram os pais que escolhiam. Mas na América já se escolhia. O homem já escolhia a mulher e ela tinha o dever de dizer sim ou não. Hoje, nesse âmbito em que todos se dão em casamento, os homens estão se dando em casamento. Parece que alguns já até casam com mulheres acima de 40 e outras também fazem isso. Com que interesse é esse? Um homem de 18 anos casar com uma mulher de 50 anos, que está lá descendo a ladeira, no início do fim. Seja isso pelas condições materiais, pela estabilidade, que é o que acontece hoje. Pela estabilidade, pelo conforto de um malandro viver em casa e ter tudo aquilo que deseja. Que a mulher, quando ela fica mais velha, um pouco, com exceção da minha mãe e da irmã Sebastiana, eles não vão procurar um cabrazinho novo para sustentar. E nem o irmão Francisco, o nome dela, vão procurar um homem novo. Né? Então é assim. Se não tem, tem duas. Agora qual é a minha? Achei logo de primeiro. Eu acho que todas as duas eu já li. Tudo marcado. Agora, essa condição que ele coloca, deixa eu ver se eu encontro aqui, que nos traz um conhecimento. Agora, creio que isso é verdade, creio que isso, e pela vindicação da sua nuvem, sua mensagem que me trouxe até aqui, não devia Deus sobre as montanhas permitir fazer essas coisas, permitir-lhes continuar da maneira que estão e não mais fazer isso. Vão com suas esposas e vivam em paz, porque a hora é tardia, a vinda do Senhor está próxima. Não temos tempo para analisar essas coisas. Não ouse fazer isso novamente. Eu estou falando somente a minha congregação. Porém, se você está casado e Deus testificou-me disso na montanha, que eu poderia dizer isso, uma revelação sobrenatural, por uma causa de abertura dos 7 selos. E esta é uma questão da palavra de Deus. Permite que continuem como estão e não pequem mais.
a uma condição de erro ou acerto. Agora isso falo pelo irmão Brana. E não estava em minha mente trazer essa mensagem. Até porque uma é casamento e divórcio, e a outra é escolhendo uma noiva. São dois extremos. Mas tem o casamento. Você primeiro escolhe, depois casa. Mediante o espiritual não pode divorciar. Só o nome da mensagem é isso. Mas você namora, noiva e casa. Agora eu não digo isso porque eu não fiz, eu digo isso porque eu fiz. Eu busquei dessa forma. Assim como em outros âmbitos aí de pregação acerca de ofertas, dízimos, acerca de tantas coisas, acerca de ordem de igreja. Você não pode me ter conhecido, a exemplo do irmão Vidal em Belém, lavando banheiro. Mas em Santa Bárbara, eu exerci todos esses cargos antes de chegar ao púlpito. Lá nós capinávamos, nós lavávamos. Por isso que eu não tenho dificuldade de varrer a igreja. Se você chegar aqui às vezes e ver varrendo a igreja, é porque eu fui adestrado dessa forma. Não pense que eu estou, até o irmão Vidal, não pense que eu estou tomando seu serviço não, irmão. É que eu sei que o irmão Vidal, ele gosta de estar limpando. Amém. Mas eu também, quando eu vejo o negocinho, eu também gosto de estar limpando. E a gente vai se ajudando. A gente vai se ajudando. Se cada um, lá no quartel, eu sempre digo para vocês, lá tinha uma linha assim. Nós de manhã cedo, nós íamos lá para o final, lá do muro. Nós fazíamos uma linha assim, de soldados. 300, na verdade eram... Eu sei que até eu era 402. 402 era o meu número. Então até ali eu sei que tinha 402 soldados. E aí o que acontece? Nós fazíamos uma linha, aí o comandante diz, olha, nós vamos andar até no muro do quartel, e tudo que você vê na sua frente, você junta e coloca no bolso. Eu fui adestrado dessa forma. Quando eu cheguei lá, então nós íamos andando, olhando, e não conversávamos não. Estávamos ali para fazer limpeza, para trabalhar, então nós não conversávamos um com o outro. Nós estávamos andando, nós andávamos na linha reta, e se tinha uma folha, nós colocávamos no bolso. Por isso que você chega no quartel, você encontra tudo limpinho, você nunca vai encontrar, muito raro você encontrar uma folha no chão. Um papel de menta, alguma coisa. Nós íamos andando e colocando no bolso. Muito raro eu encher meus bolsos. Na verdade, nunca enchi meus bolsos de lixo. Nunca enchi meu bolso de lixo. Acho que umas 2 vezes só que eu juntei uma casca de menta, algumas folhas. Eu não enchi, às vezes estava na mão, você ia segurando. Então, daí eu fui subindo de patamar. Quando eu cheguei a Belém, eu já era eletricista. E aí eu já assumi esse cargo, mas não deixava de bater massa. Eu sou eletricista, mas não posso mais bater uma massa. Então, servi os pedreiros. Trabalhei muito na obra, assim. Doei 10 anos da minha vida desse jeito, sujeitado. E eu acredito que tudo chega ao seu tempo determinado. E Deus muitas das vezes tem que tratar contigo, porque Ele sabe que homens que são donos do dom não vão permitir. E até houve um certo momento ali de vontade, de desejo, vou dizer assim, do profeta. Mas não concluiu-se. E muitas das vezes eu ouvi
uma coisa no encontro que me salvou demais, assim. Às vezes Deus te salva, Deus te abençoa, não é por causa do homem em si, é por causa do dono homem. Aí Ele te abençoa, Ele te livra, Ele te protege. Até hoje eu tenho uma cena na minha mente, eu vim de Benevides, eu avancei 2 sinais, eu queria chegar em casa ligeiro, e nos 2 sinais quase que o carro me pega. Até hoje eu tenho esse flash assim, de olhar e ver o carro assim, pertinho, de eu ter avançado os 2 sinais. E outros livramentos que Deus fez na minha vida. E no encontro de Paulo de Deus não te livra, porque eu estava automaticamente negligente. Eu estava fora da linha de morte para lá uns 10 quilômetros. Ele disse, não, ó, traiu só tem tudo. Amém. Aleluia. Que não tem mente, que não tem cabeça. É meio, como é que é, irmão Francisco? Aqui é um lago, como é? Que Jacaré nada de costa. Tem muito peixe bravo. Aqui é um lago onde tem muito peixe bravo, que Jacaré nada de costa. Ele é um bicho, Então, ele é um bicho, mas ele é um pouco artista, né? Entendeu? Então tem horas que esse jacaré tem que ser um pouquinho mais esperto. E a primeira frase que eu encontrei aqui estava ali, quando eu cheguei. O irmão Francisco virou para mim e disse, isso é muito corajoso. Mas por quê? Aqui não é mais uma cidade. Isso é muito corajoso de ter vindo aqui. Mas aqui não é mais uma cidade, assim, não. Aí ele usa essa expressão, aqui é um lago de peixe perigoso, onde jacaré nada de costa. Tem misericórdia. E eu tenho encontrado esses perigos, essas coisas mesmo, me afligiu, a ponto de chegar próximo da morte. Mas eu estando lá no vale da morte, eu sabia quem era o meu pastor. Aleluia, Pai. Então essa posição, que eu vou dizer assim, essa posição que Deus me colocou, me preparou, como Ele fez com Davi, um pouquinho lá antes, que Davi foi preparado, não foi ali naquele momento vendo e circunciso. Ele foi preparado antes, lá combatendo o leão, cuidando das ovelhas de seu pai. Ele foi preparado cuidando das ovelhas de seu pai, lá cuidando por causa do urso. Aí depois ele chegou, aí ele expôs a situação ao rei. Diz, ó rei, quando eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, do teu servo Jessé, veio um leão e arrebatou a ovelha. Eu fui lá e matei o leão. Veio o urso, levou a ovelha. Eu fui lá e resgatei a ovelha da boca do urso. E muitas das vezes você até chega com Esaú com Saul para explicar essas coisas e Saul não entende. Saul não entende. Aos que estão entendendo o que eu estou falando, aí você fica bem explícito. Porque eu cheguei para contar para Esaú o que estava acontecendo. Que eu já tinha alguns leões mortos, alguns ursos. Só que esse Saul tentou me dar a armadura dele. Aí eu já estava armado com outras coisas. Eu já estava armado de Bíblia, de mensagem, que eu tinha vindo de um escritório. Que lá era na palavra, como diz ele mesmo. Lá era na palavra, era na mensagem. Aí eu estava armado com essas coisas. Aí a armadura não coube em mim. Agora eu falo com amor isso. Com carinho.
Aleluia. Respeito muito. Respeito muito. Eu tenho até temor de encontrá-lo, como teve Davi. Não estou me colocando na condição de Davi. Muito menos como Davi, que era segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Mas eu até ouso dizer que se eu estou nessa posição é porque é da vontade dele. Então é segundo a vontade dele. Chego a dizer que muitas das vezes não tenho condições nenhuma de assumir isso aqui. E já tentei correr por diversas vezes. E hoje eu já posso contar a você o que aconteceu em dezembro do ano passado, quando eu estava fechando meu TCC. Eu liguei para a pastor Elton e disse mesmo, pastor, eu liguei para ele e disse, eu não dou conta mais. Eu já estou 20 dias aqui em Belém e vou retornar à minha casa. Era esse o assunto que eu ia tratar com ele. Só que na hora que eu ligo, ele atende o telefone e ele está no meio de uma pregação dizendo assim mesmo: Pedro, tu me amas, apacenta minha ovelha. Aleluia. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Aleluia. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Aleluia. Então, do mesmo jeito que ele disse para Pedro ali, eu entendi que ele estava conversando comigo. Aleluia. E pastor, eu não sabia de nada do que eu estava sofrendo naquele momento ali. Só baixei minha cabeça e comecei a chorar. Porque aí você não precisa de ter muito entendimento e muito discernimento para entender algumas palavrazinhas dessas. Aleluia, Pai. Amém. Quando você está num propósito. Ele estava pregando um programa de rádio. E ele viu eu ligando, ele só atendeu. Aí depois, no final do programa, ele me disse: você está aí ouvindo? Oh, nós temos aqui o pastor Tiago, lá de Capuneiro. Aleluia, Pai. Está ouvindo o programa de rádio aqui, ao vivo. Amém. Aleluia, Pai. Aí aquele assunto que você ia tratar, aí você já nem trata mais. Diz: quem você queria comigo? Eu disse: não, nada não. Não era nada não, eu nem falei para ele o que era. Falei para ele agora no encontro de pastores, ele ficou maravilhado. Amém. Obrigada. Então Deus sabe como tratar com cada um, a maneira e a forma. E Deus tem me indicado isso aqui, né? E aí Deus escolhe essas coisas. Ele te escolhe para cumprir certos deveres e certos afazeres. E aí você tem que fazer a escolha certa. Eu já fui atropelado por algumas escolhas que eu fiz, que não deveria ter feito. Como homem, vou dizer assim, não busquei a Deus e fiz algumas escolhas, mas não está tudo perdido. Aleluia, Jesus. As portas se abriram essa semana de uma tal forma, Deus me mandou com a pessoa certa, na hora certa, no momento correto. Ele já vindicou todas as coisas. Amém. Obrigada, Deus. E ele está me empurrando. Eu só estou aceitando. Ultimamente só estou aceitando. E da forma que o vento soprar, a gente vai. Que o vento não é o vento do mundo, é o vento do Espírito de Deus. Pai, amém. Glória a Deus. Jesus Cristo. Então faça você as escolhas corretas. Em um âmbito hoje que nós vivemos, em que as escolhas são, vou dizer assim, unilaterais, tanto a escolha para lá do marido, como a escolha para cá da esposa. Se você é esposa, faça a escolha correta. Se você é marido, faça a escolha correta. Sempre dentro do que ele diz aqui atrás agora. Ele diz aqui, sempre dentro disso aqui. Cadê? Cadê o que ele diz aqui? Agora isso aqui
É uma coisa que deve ser aplicada. Por que eu recorro à Escritura, à mensagem? Porque a mensagem, ela tem as palavras que eu não tenho. E afinal é a irmã Brana falando. É uma autoridade. Às vezes eu posso até ter certas autoridades, mas eu escudado aqui, aí é diferente. Porque aí quando chegar lá no juiz, eu disse, não, Senhor, mas eu li o que teu profeta falou. Foi o que eu falei. Agora eu vou ser responsável pelo que eu falei. Que eu acredito que é o que William Brana falou. É o que Paulo falou, é o que Pedro falou. Amém. Aleluia. Aí eles vão ser responsabilizados por mim. O irmão Brana chega e diz, se os de Paulo entrarem, os meus entram, porque eu prego o que Paulo prega. Amém. Aleluia. Eu digo que se vocês entrarem, que você tem que fazer a sua eleição, e devem entrar, vão entrar, porque eu prego que o William Brana pregou o que Paulo pregou. E o profeta para a noiva gentil é Paulo. Depois de Paulo houve reformadores, depois dele surgiu um profeta chamado William Brana, que foi o que revelou de volta a palavra original. Porque a palavra se perdeu lá em Wesley, se perdeu em Martins, se perdeu em Columbo, se perdeu nas eras passadas, se perdeu nos reformadores. Eles foram colocando certas coisas, mas aí já foi melhorando de um pouco para cá. O Wesley já pegou o que a igreja tinha deformado, descaracterizado, e já foi colocando, olha, é pela fé. Aí depois veio o Wesley, veio todo esse pessoal. E aí por último veio o Brana que pegou as pontas soltas. Amém. Todas as pontas soltas. Aí amarrou tudo. Você já fez punho de rede? Punho de rede eu pelo menos coloco no cabo de vassoura. Agora vocês vão saber que eu faço essas coisas. Coloco no cabo de vassoura, num cabo de uma madeira, alguma coisa, e dou as voltas. Fica as pontas soltas. Amarrada, mas com as pontas soltas. Você não pode atar a rede ali. Aí no final você chega e vai costurar o punho. Aí vai formar o punho da rede. Então veio as eras com essas pontas soltas. Mas para formar um punho tem que ter um. Tem que ter um que com discernimento geral de todas as coisas, feche as pontas, faça o punho. E esse homem chama-se William Brana, que fechou as pontas disso tudo aí, e agora o Senhor já pode até mesmo meter a corda para puxar a noiva para o arrebatamento, para o rapto, aliás, para o rapto da noiva. Porque sem essas pontas amarradas é impossível. Aí o irmão Brana chega e pega 700, pega casamento de divórcio, coloca tudo junto e faz um nó, ainda dizer assim diz o Senhor. Agora dentro das ordens aqui. Cadê? Meu Deus do céu. Eu li ontem lá, acho que era se um homem ou uma mulher, está aqui, e nós verificamos que se um homem orasse, aqui que está o problema. Davi orava constantemente. Para ir para a guerra, essa guerra, Senhor, eu posso ir? Eles consultavam o Saul, o Samuel. Saul consultava o profeta Samuel. E assim, por muitos dias, Gideão consultava Deus. E assim tantos homens consultaram a Deus.
E olha, quando eles consultavam a Deus, estava tudo certo. Mas quando deixava de consultar a Deus, aí vinha o problema. E a nós é a mesma coisa hoje. E veja o irmão Brana colocando isso aqui dessa forma. E nós verificamos que se um homem orasse e uma mulher orasse a respeito do assunto, e não somente olhasse para um bonito par de olhos, para as características humanas, e não somente olhasse para os ombros grandes e fortes, para as características humanas, porque aí nós somos fadados até mesmo a participar de igreja que tem multidões, e acha que lá Deus está tratando com homens, quando apenas são homens tratando com homens. E levamos até a influência de dizermos depois: ah, mas a nossa igreja é maior que a sua. Isso não importa. O que importa é o Deus Aleluia. maior na igreja. Amém. Aleluia. E aí, se você não tem um Deus maior na igreja, não adianta muito essas coisas que você está fazendo. Porque aí não é o homem que tem que crescer, é Deus. Amém. Não é o homem que tem que aparecer, é Deus. E aí quando o homem começa a aparecer e Deus começa a ser colocado de lado, e não vai nem se cumprir aquela escritura: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus Cristo, eu estarei com eles. Aí os homens já não estão se reunindo em nome de Jesus, estão se reunindo em nome de algum homem. Ah, eu vou à igreja porque pastor fulano de tal vai estar aí. Não vai, irmão. Fique em casa. Se você está indo à igreja por causa de influência humana, não vá. Agora, se você dizer: eu vou à igreja adorar a Deus e fulano de tal está aí você vai bem. Amém. Porque eu conheço igrejas que lotam quando vem alguém de fora, ou uma celebridade, ou alguém diferente. Aqui mesmo acontece isso. É só que aí, depois no outro culto, já não consegue mais vir. Porque não veio por causa de Deus, veio por causa do homem. E aí quando você quando você está firmado no homem, aí eu sinto muito. Tudo que você vê, diz a mensagem, pela fé em Moisés, tudo que você vê aqui, tudo que você enxerga aqui, isso é finito, é passageiro, vai acabar. E principalmente se você colocar os olhos no homem. E vem o Mombrano e diz assim: Deus permite que o homem erre, para que você tire os olhos do homem e coloque em Cristo. Amém. Aleluia. Se você se firmar no homem, tem uma frase muito boa que eu gosto de usar, às vezes legal: você está lascado. Está perdido. Vocês que estão colocando o olho no homem, abra o olho. Porque você está perdido. Se você quiser para o céu, colocando o olho no homem, você está perdido. Ah, mas a Bíblia diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém. Se eu deixar de ser imitador de Cristo, automaticamente você tem que deixar de me imitar. Imite a Cristo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí ele, tendo isso aí, ele diz: mas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Aleluia. E nós verificamos que se homens e mulheres colocassem isso aí em oração e dissessem: Deus, este é o teu plano, parágrafo 49, escolhendo uma noiva. Deus, esse é teu plano? E aí eu volto ao ponto. Assim você tem que fazer a escolha certa. Fazer a escolha correta. Aí eu vou ao escritório de um homem, ele diz que é cristão. Foto de mulheres em volta na parede, tocando jazz. Não me importa o que ele diga.
Eu não creio no seu testemunho. Tem alguma coisa errada quanto ao testemunho dessa pessoa. Tem alguma coisa errada. Agora, porque é conveniente. Se um cristão, ao escolher uma esposa, ele devia escolher uma genuína mulher nascida de novo. É porque aí tem causas e tem métodos de se discernir certas coisas. O vovô dizia: eu prefiro andar só do que andar mal acompanhado. Vovô, eu gostava dessas frases dele. Melhor andar só, meu filho, do que andar mal acompanhado. Porque aí você pode não aguentar a labuta do dia. Faça um parâmetro legal das coisas que você faz durante o dia, e isso é aquilo que te desanima a vir à igreja. Tem alguma coisa errada. Eu luto com uma irmã aqui desde que eu cheguei aqui. Ela não consegue colocar Deus em primazia. Primeiro aos filhos, primeiro aos netos, primeiro aos bisnetos. Mas Deus, misericórdia. Aí você olha para o lado da pessoa e vê que vai de mal. Para bem não, para pior. E eu ouso dizer isso aí, porque eu acredito que seja o certo. Que dízimo de mulher e marido tem que ser do mesmo modo. Porque isso, eles são um só corpo. Como é que pode a mulher ser abençoada e o homem não? Eu disse que outro dia quase que eu dispenso um dízimo de uma irmã, porque o marido dela está trazendo desgraça para dentro de casa e ela quer que como é que vai ser, como é que vai abençoar esse lar? E o que Deus amaldiçoa, está amaldiçoado, o que Deus abençoa, está abençoado. Como é que de uma mesma fonte pode nascer água doce e água salgada ou amarga? Como é que pode? Me explica. Então a minha mente mais isso aí. Fica. Dá um bug, dá um curto-circuito. Poxa, mas eles são dois, um dá e outro não dá. Aí ela quer bênção, ele não quer. Aí vive no lar. Aí o outro vem, adora os filhos, adora os netos, os bisnetos, coloca Deus em segundo. Ah, mas eu ouço, de manhã cedo eu coloco um hino lá em casa. Não adianta, meu irmão. Quem está adorando é nem tu, aquele indivíduo que está cantando muitas das vezes não está nem adorando. Ele está cantando para ganhar dinheiro, para ganhar valores, para sustentar sua família. Está usando a adoração como profissão. Adoração não é profissão. Pastorado não é profissão. Se alguém da igreja não é profissão, não tome um púlpito como profissão. Você tem que tomar as coisas de Deus com coração, com alma, com mente, ser lavado pelo Espírito de Deus. E depois